Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro histórico da cidade de São Paulo. Eu lembro a vocês que este programa, essa entrevista que vocês vão assistir agora, ela pode ser vista, como sempre vocês viram, pela Parabólica e também pelo Facebook. Além do que o SBA é transmitido pelas TVs a cabo, Claro TV e NET TV. Então, várias maneiras de vocês acompanharem o programa e as informações. E o programa Mercado Futuro, especificamente, está nas 5 redes aí mais utilizadas por nós todos, né? Então, se você entrar no site www.programamercadofuturo, tudo juntinho, .com.br, letra caixa baixa, né, que a gente chama de jornalismo, letra minúscula, à sua esquerda da tela, no computador, tem as 5 redes em que o Mercado Futuro está: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube. Em cada uma dessas redes tem um tipo de informação. No YouTube vai estar esse programa lá. No Facebook tem minhas viagens, tem notícias, enfim. Instagram tem alguma coisa de vídeo, mas tem foto e por aí vai. O que vocês estão acostumados a ver nas redes. Bem, o programa de hoje é sobre um assunto que eu gosto muito. É uma ferramenta, um produto criado para o produtor rural brasileiro, que é muito interessante, já tem, acho que bons 30 anos, mais ou menos, ou mais, não sei. Cédula do Produtor Rural, CPR, a famosa CPR. E tem várias novidades acontecendo nessa área. Uma clássica, que vocês já estão ouvindo falar, eu tenho falado aqui, os entrevistados, alguns deles também, que é o seguinte: o Ministério da Economia do atual governo já não falou disfarçadamente, falou com todas as letras. Ele quer que o produtor rural arrume financiamento em outro lugar. Não que ele vai parar, mas enfim, ele quer que os produtores arrumem dinheiro, não apenas no Banco do Brasil, não apenas esse famoso plano safra que vocês conhecem. Então, e tem aqui a CPR, tem uma ferramenta nova, que é sobre isso que eu vou conversar com o meu entrevistado. E como ele é uma pessoa muito importante, eu tenho que ler aqui como é que fala? As qualidades dele. Ele é engenheiro formado pela FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, fez especialização em matemática financeira aplicada na GV, MBA em derivativos pela USP São Paulo. Eu vou falar alguma coisa bem resumida, é claro. Ele é professor na área de derivativos e de especialização em MBA da Exalc, que é a USP, né, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, também do Pensa e da FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado. Ele é sócio-diretor da CW Análise de Dados e trabalhou em importantes empresas: Terra Investimentos, ADN Futuros Option Investimentos, Souza Barros, quem não conheceu a corretora Souza Barros, Banco Fator, e foi aqui colega meu aqui na Bolsa com o chefe do Departamento de Desenvolvimento de Mercado da antiga BMF Bovespa, hoje, como vocês sabem, a B3, não é isso? E agora o Carlos Windonski, que é o meu entrevistado, ele está fazendo um trabalho na BBM. A BBM é Bolsa Brasileira de Mercadorias, o capitão lá é o César Costa, e a BBM criou um produto. Eu vou errar o nome para deixar a assessora bem brava, é CPR Agro, acho que é isso. É isso? Como é que é? BBM Agro CPR. BBR e tudo, BBM Agro CPR. Pois é, o Carlos Widonski, com essas qualificações que vocês já ouviram aí eu falando, ele está fazendo um trabalho lá para divulgar esse produto. Então vou agradecer primeiro a presença dele e pedir para ele explicar o que ele está fazendo lá na BBM. É com você, Carlos Widonski. Bom, boa tarde a todos. A ideia é a gente passar, que é um produto que nem você falou, ele não tem 30 anos, ele tem 25 anos, foi criado aqui, eu participei inclusive lá, como todo mundo conhece, com o Bob, que nem você falou,
aqui na BMF, junto com o Banco do Brasil. E quando a gente criou esse produto, a CPR, ela era a CPR física. O que é a CPR física? A CPR física nada mais é que a moeda do produtor. Então, quando ele faz um levantamento de recursos, que eu vou chamar de levantamento de recursos, não financiamento. Levantamento de recursos para produzir, né, o que a terra precisa, ele precisa de insumos, né? Então, adubo, fertilizante, defensivo, por aí vai. Ele pagaria com a moeda dele, que são as sacas. Né? A princípio, ela foi criada lá atrás, a gente participou disso, é um produto bem interessante. Pois ali, depois de uns 2 anos, mais ou menos, foi criada a CPR financeira. A CPR financeira nada mais é que um desconto em cima, não tem mais o produto em si, mas ela traz, assim, algumas nuances que o produtor tem que ficar esperto. Tipo, não é mais a moeda saca. Então, vamos supor, dar um exemplo. A financeira, ele tomou empréstimo 10 unidades monetárias, onde ele lá na frente vai ter que pagar 12 unidades monetárias. Então eu dou sempre exemplo nessas minhas aulas que você comentou. Falo para os alunos o seguinte, olha pessoal, na financeira o risco fica com o produtor. Por que fica com o produtor? Porque se o produto dele, na hora que ele fez, para pagar aqueles 12 unidades monetárias, o produto dele varia X e cair pela metade o preço daquele produto, ele vai ter que ter o dobro de mercadoria para pagar aquele financiamento que ele fez. Então, a CPR financeira tem algumas particularidades que eu acho muito importante o produtor saber. Hoje, o que a gente tem mais no mercado? A CPR financeira. Então, no Bolsa Agro CPR, a gente está lidando primeiramente, nessa primeira fase, com a CPR física, ou seja, a moeda do produtor, a emissão de CPR física, que é aquela onde o produtor indexa esse adiantamento de recursos à moeda dele, que é a saca. Então, isso é muito importante a gente colocar para as pessoas que estão aí querendo utilizar esse modelo de financiamento, que nem você falou. Eu também acredito, cada vez mais o governo vai sair fora desse financiamento, ele vai deixar com a iniciativa privada para chegar e falar, olha pessoal, vocês vão para o mercado e vão fazer seus financiamentos, as suas compras, né, através dos barters, que também são muito utilizados as CPRs, você vai conseguir fazer esse tipo de negociação sem o governo estar participando desse processo. Hoje você vê em todos os jornais, já o próprio, um dos maiores bancos aqui, né, do Brasil, já projetando uma taxa Selic lá para frente abaixo de 5%. Então, quer dizer, cada vez mais as taxas de juros vão cair e cada vez mais o mercado vai para a iniciativa privada nessa parte de financiamento do agronegócio. Bom, já foi o primeiro bloco, viu? Eu te falei que era rápido. Pô, já foi. Eu converso com o Carlos Widonski, ele é consultor agora da BBM, a Bolsa Brasileira de Mercadorias, a BBM, e estão falando de CPR. Uma dúvida que eu tenho, mas depois do intervalo eu te pergunto, Carlos, por que se fala tanto na tal da CPR de gaveta? Que eu sei que você sabe bem o que é isso. Mas vamos a um intervalo rápido, a gente já volta. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Meu entrevistado é o Carlos Widonski, que é professor da Exalc, é consultor da Bolsa Brasileira de Mercadorias e está fazendo um primeiro bloco, para mim foi muito interessante, sobre a função ou as funções da CPR. E é um assunto que interessa a você, porque como ele disse, e eu repito, a ideia hoje que vale em Brasília é que, até por causa da taxa de juros, né, Selic lá embaixo, que os produtores afastem-se do crédito oficial e comecem a se virar nos créditos privados. Né? Eu, antes do intervalo, tinha falado da CPR de gaveta. Esse mecanismo da Bolsa, da BBM,
vai, de uma certa maneira, diminuir o fluxo de CPR de gaveta. Mas explica para a gente o que é essa CPR. Então, o que é essa CPR, né? Essa pergunta é interessante porque o que fez a gente pegar esse assunto para nós e tocar ele para frente e com a BBM por trás. É muito interessante, porque hoje você vê muita CPR de gaveta. O que é a CPR de gaveta? É aquele contrato informal que você tem, faz um com o outro ali, numa ligação ou num contratinho que a gente chama de pedaço de pão, né? Onde você consegue fazer um levantamento de recursos, né? Totalmente. Por exemplo, vamos falar no interior, vai. Eu chego lá na casa que vende tudo para agricultura. Lá, Uma revenda. Uma revenda. Eu digo lá para ele, só para ver se é isso a CPR de gaveta. Eu digo lá para ele, ó, você me dá semente, que eu em troca vou te dar X saca de milho, é isso? É mais ou menos por aí. Pode escrever no papel de pão. Só também. que é na informalidade. Então você não tem nenhum seguro legal, né, onde você tem, caso ocorra algum problema, né, você não tem nenhuma segurança legal que você é dono daquele produto que você está em troca, Entendi. como calcionando aquela pseudo adubo que você tomou ou qualquer coisa assim. Então, a CPR Agro, nossa BBM Agro CPR, o que ela faz? Ela tira da informalidade essa CPR de gaveta e traz para um ambiente formal, onde, com todo o respaldo legal e técnico, você tem uma CPR legítima, onde qualquer cartório do Brasil inteiro vai entender que aquilo é um negócio sério, lógico, e que dá respaldo para aquilo, tudo que está sendo colocado dentro daquele documento seja passível de uma possível execução, de um arresto, caso haja um default, né? um não pagamento daquele produto que está sendo trocado, que a gente chama de barter hoje em dia. Então, esse respaldo legal, dentro da emissão do BBM Agro CPR, você consegue ter. Então, você tira da informalidade, ou seja, do papel de pão, e traz para um ambiente seguro, legal, com todas as certificações de legitimidade de assinatura digital, que esse é o nosso propósito maior, tornar ele todo digital, né? Hoje todo se fala em digital, até hoje você tem a carteira de identidade digital, a sua CNH, né? Carteira de motorista é digital, tudo está virando digital. E por que não a CPR virar digital também? Então existe aí já um movimento muito grande, né, de uma medida provisória que está sendo falada aí junto ao mercado, que possivelmente vai contemplar, pelo menos é o que a gente espera, a CPR digital. E isso vai trazer uma diminuição de prazo muito importante para a emissão de uma CPR. Não sei se vocês sabem, só com documentação, advogado e todo esse trâmite que você tem para a emissão de CPR, corre um tempo muito longo, né? Então as pessoas fazem a CPR de gaveta, que é uma coisa muito mais simples. Então, a gente trazendo essa informalidade, trazendo o tempo, diminuição de tempo dentro de um ambiente legal, por que não utilizar? Vamos para a parte prática. Barter é muito usado e acho que todo produtor conhece. Troca de produto é escambo, né? Você troca produto, adubo, semente, defensivo, por milho, soja, algodão, o que seja. Como é que vai funcionar para ser digital? O que é? Um aplicativo, uma plataforma? Como é que vai funcionar? A parte mecânica, eu quero. Por exemplo, hoje... Você esqueceu de falar BBM Agro CPR. BBM... Bolsa Agro CPR. Bolsa Agro CPR. Ele fala BBM. Então vamos lá. Vamos lá. O Bolsa Agro CPR, nessa emissão que a gente está falando de digitalização, o que vai acontecer? Todo o processo, desde a emissão até o final do processo, ou seja, da quitação daquele papel, que não é mais papel, hoje é digitalizado, você vai conseguir eletronicamente fazer tudo isso. Através de 7 passos, você consegue emitir uma CPR. Tudo eletronicamente. Poxa vida, mas eu tenho que levar no cartório e assinar? Não, vai ser tudo eletrônico.
Então, como é que você vai fazer? Para o e-token ou o eCPF, você consegue fazer a assinatura daquele papel e a BBM, a Bolsa Agro CPR, o que vai fazer? Tem uma série de consultores, que a gente chama, na área de cartórios. Então, você tem um cartório lá em Sorriso, preciso mandar alguém para lá pegar o avião, não sei o que acontece? O Bolsa Agro CPR já tem uma série de correspondentes que vão fazer a gestão daquele papel. Então, daquela CPR digital, não é mais papel. Então, o que vai acontecer? Vai para aquele cartório, se ele for já eletronificado, o que vai acontecer? A emissão vai ser tipo instantânea. Por quê? Porque ele é eletrônico, recebe toda a CPR eletronicamente, e ele vai lá, olha e já registra. Entendi. Então, se não for, aí demora um pouco mais. Mas com essa diminuição de tempo e essa gestão que você vai ter nos cartórios, a diminuição é absurda. Levando em consideração, já vamos para o intervalo, levando em consideração que nós não falamos, até porque eu já falei com outras pessoas da BBM, mas a CPR, essa que você está inflando, né, digamos assim, ela vai ter dentro da BBM, se necessário for, uma câmara arbitral que é muito boa, né? Mas isso aí, depois do intervalo você fala. Antes que eu me esqueça, grave aí no seu chip, CPR se vai ter... dólar. Não, antes do dólar, mais um bloco? Mercado secundário, mais um bloco. Eu converso com o Carlos Vidonski, ele é engenheiro, mas é professor, é consultor da Bolsa Brasileira de Mercadorias. A gente volta já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o consultor da Bolsa Brasileira de Mercadorias, BBM, e ele está falando de um produto novo, que é a Bolsa CPR, é isso? Bolsa Agro CPR. Bolsa Agro CPR. Vai acabar o programa e eu não decorei. Bolsa Agro CPR, tá? É uma CPR totalmente eletrônica. Você vai fazer, é tudo via computador, né? Porque onde tiver essa parte eletrônica. E vai ser, é um retorno às origens. Ela vai ser inicialmente, né? Você abriu o programa falando isso. Ela vai ser produto, a cédula para trocar produtos. Sim, CPR física. Física. Mas vamos contemplar também a CPR financeira. Também vai poder vai contemplar. Fazer. Por quê? Eu posso até explicar. Porque existe, né, uma intenção das instituições financeiras de que a gente crie também a CPR financeira para eles. Tá? Então, nós não podemos deixar de atender o mercado, mas como ela será feita? Vai ser uma CPR financeira, lógico, vai ter o produto como garantia, né, como calcionando aquela CPR financeira, mas você pode ter tanto a CPR física como a CPR financeira. Então, a gente atende ao produtor em si e também atende às instituições financeiras que estão nos procurando. A gente não poderia ficar fora desse mercado, ou seja, não, só vamos emitir a CPR física. Não, já existia essa programação da gente também fazer a CPR financeira, né, junto com todo o respaldo deles, para a gente falar, olha, essa CPR financeira também poderá ser emitida na Bolsa Agro CPR. Ela vai contemplar as duas modalidades. Ela não é um contrato de opção, né? Porque acho que é uma coisa ou outra, não pode ser as duas. Mas para o produtor, você deu um exemplo, né? Se o preço do produto cai, logo no comecinho, que ele vai ter que dar mais produto para pagar. Mas, por exemplo, às vezes, não sei se isso vai ser possível, estou aqui elucubrando. Por exemplo, a CPF financeira. De repente, o produto que o cidadão fez a CPR subiu 30%,
Ele vai dar menos. Vale a pena pagar os 8, 7, sei lá quanto que ele foi na CPR e vender o produto no mercado. Sim, Isso é uma sim. espécie de contrato de opção, né? Sim. Então, é interessante isso. Quando a gente vê esse tipo de operação, a gente sempre salienta que se o produtor quer fixar aquelas sacas, ele deveria utilizar, né? Eu vou voltar um pouco do meu lado, ele deveria utilizar um derivativo, Ok. tá certo? Onde ele fala assim, ó, com utilização dele de derivativo, com 20 mil sacas eu pago essa minha CPR financeira, que acho que seria o correto. Então, você tem produtos de mercado onde você pode fazer cercar, né, ou redear, que nem a gente chama, Sim, né? sim. Redear, né, fazer um tipo de negócio onde você não corra em risco. Então, o famoso risco de mercado, onde você consegue utilizar, tipo que você falou, um mercado de opções, um mercado de futuro ou qualquer outro mercado, onde você consegue redear, se proteger com uma possível oscilação contrária àquela que você está exposto no seu ativo objeto que a gente chama, né? Por exemplo, na soja, né? Então, essa é uma coisa aí, sei lá, se você vai tocar, acho que possivelmente você vai tocar, né? Nesse assunto. A soja, que é um ativo objeto dolarizado, né? Onde você tem dois fatores primitivos de risco, que são a soja em si e o dólar. Então, antes de vir para cá, eu comecei a Eu ia te olhar. perguntar justamente isso, que tem um MP aí circulando que vai permitir fazer CPR em dólar, né? Então, é essa a preocupação, ou assim, não é preocupação, mas ele precisa saber aonde ele está pisando. Tipo, eu falo em todas as minhas aulas, você não pode estar com um pé em dólar e outro pé em reais. Por quê? Porque, de repente, dá um descolamento de moeda, que nem deu agora, que estava 3,75, vai para 4,15, 4,20. Como é que fica isso? Então, eu tenho que trabalhar os meus fatores primitivos de risco, que a gente chama, que uma é o dólar, outra é a soja, que é dolarizada, e eu não posso estar com um pé em dólar, outro pé em reais. Eu vou pagar minhas contas em reais, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu posso estar em dólar? Não, não pode, você tem que estar em reais. Não, meu passivo é em dólar. Então, ok, você está dólar contra dólar. Então, é muito importante, na hora que a medida é importante, CPR dolarizada, o CRA dolarizado, é importante, que pode trazer dinheiro lá de fora, mas é importante saber também que você precisa saber que aonde você vai estar. Se eu vou estar em reais ou eu vou estar em dólar. Isso tudo você vai treinar corretores interessados nesse seu projeto, né? Essa é a minha função dentro da BBM, dentro do Bolsa Agro CPR. Não só os corretores, que a gente já está falando diretamente com eles, mas todos assim, os participantes da cadeia, as agroquímicas, as revendas, as instituições financeiras, né, que também estão tendo bastante interesse nesse produto, porque diminui bastante a parte deles de ter aquele análise de toda aquela documentação. Então, eles estão bem interessados no produto. E uma coisa que eu não falei é que dentro da plataforma Bolsa Agro CPR, nós vamos ter também o seguro agrícola, ou seja, seguro climático. Então, para aqueles que, poxa, deu uma frustração na safra, e ele consegue ter o seguro climático, para as instituições financeiras que não querem correr esse risco, é uma mão na roda, né? Porque eles conseguem fazer os financiamentos deles, tanto faz físico ou CPR física ou CPR financeira, ele vai saber que caso haja um problema na sua produção, na produção daquele que está tomado naquele financiamento, ele tem o seguro que vai cobrir a possível default dessa CPR que está em garantia. Carlos Vidonski, nosso tempo já acabou. Agora temos que dar tchau, tchau e Bolsa... Vai, fala aí. Agro CPR. Bolsa Agro CPR foi o assunto. Vamos ter a oportunidade de falar outra vez sobre esse assunto, mas eu agradeço ao Carlos Vidonski.
Muito obrigado, até a próxima e boa sorte e sucesso. Obrigado a você. Gente, segunda a sexta, programa Mercado Futuro no ar. Até o próximo. Tchau, tchau.